fazer para combater o déficit de atenção e fazer a OV? Muito importante pergunta essa, muito importante. Porque a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho um déficit de atenção ou eu tenho um problema que ocorre na OV? São coisas diferentes. Quem tem um déficit de atenção não consegue assistir um filme, porque a pessoa se distrai no meio do filme. Quem tem um déficit de atenção, ela não consegue assistir um filme do minuto 1 ao minuto 60, 70 do filme. Ela vai levantar e dispersar um monte de vezes. Ela não consegue ler um livro. Então, observa, você tem déficit de atenção de fato? Se é de fato um déficit de atenção caracterizado pela condição psicológica e, até certo ponto, neurológica do déficit de atenção, então nós vamos ter um tipo de estratégia para você corrigir isso na OV. Mas 99,9% dos casos em que as pessoas falam isso, e aí já não sei se é ou não o seu, mas só você sabe, né? Se o seu déficit de atenção é permanente ou não, mas 99% dos casos, porque é muito raro ouvir diferente, o que acontece é que a pessoa, na hora que está fazendo a OV, ela começa a ter algum tipo de interferência, e isso faz com que ela não consiga concentrar. Então, quando ela faz a OV e não consegue concentrar, ela pensa, não estou sabendo fazer, vou parar, não está adiantando nada. Não pare, lute. Porque se você quer dizer em geral, né? Não estou falando só para você que fez a pergunta. Se você, que vai fazer a OV, você começa a ter dificuldade, começa a se distrair, você fala, eu me distraio, preciso aprender a me distrair. Você não está sequer dando trabalho para qualquer tipo de influência que possa estar te dificultando a OV, sequer dando trabalho, olha bem. E você não está tampouco trabalhando os bloqueios energéticos que possam levar a isso. Então, às vezes, nós temos certos tipos de bloqueios, certo tipo de energia à nossa volta, ou certo tipo de presença extrafísica, espiritual, um espírito à nossa volta, ou às vezes temos certo tipo de informação energética que nós mesmos colocamos na nossa própria energia, ou um resto da energia de alguém, físico ou não físico, espiritual, esses fatores vão dificultar a OV. Então a gente começa a fazer e parece que não vai, que não concentra, aí foi um fluxo e aí perdeu de novo no outro. Isso tudo é normal. Mas qual é o jeito da gente superar isso? É continuar. Você fala, não vou parar. Me distraí. Tem problema não, começo de novo. O mínimo que a gente tem que fazer é insistir na tarefa que nós estamos fazendo. E o mínimo é dar trabalho para a nossa autorresistência à mudança. Dar trabalho a qualquer tipo de autossabotagem. Dar trabalho a qualquer tipo de bloqueio que insiste em ficar. Eu falo dar trabalho, mas obviamente é figurativo, né? Nós temos que lutar com isso, nós temos que colocar a nossa vontade para fazer frente a essa intensidade do bloqueio, ou da energia antiga, ou do acúmulo energético que nós tenhamos, ou da força do ambiente. Tem gente que está no ambiente que é o contexto familiar, o contexto educacional, às vezes o contexto de como ela foi criada, o contexto até religioso de como ela foi criada. E isso faz com que ela tenha dificuldade de conseguir desenvolver a OV, porque tudo isso funciona como se fossem travas, como se fossem âncoras, porque a energia dela está conectada ao contexto dela própria. Então, na hora que ela quer mover a energia dela, e esse contexto serve de âncora, então fica mais difícil. Tranquilo, nós vamos soltar as âncoras, vamos movendo, até que soltamos as âncoras. Vamos fazer o trabalho até que fazemos os desbloqueios. Vamos afastar as consciências que possam estar prejudicando. Então, se você percebe que a questão é mais durante a OV, predominantemente durante a OV, isso é ótimo sinal, não é mau sinal. É sinal de que, então eu estou mesmo fazendo a OV, por isso que está tendo um efeito aqui que eu não tenho no meu dia a dia, desse jeito aqui pelo menos não. Se te dá um sono terrível, então o que eu estou fazendo está produzindo alguma coisa, só que eu paro antes, há uma interferência que vem antes. Então, atue.